Você vê que nas épocas antigas, isso de acordo com a palavra de Deus, a mulher, ela entendia que dependia do homem, ela entendia que dependia do seu marido, havia esse entendimento. Consequentemente, a mulher, ela entendia que precisava do homem. Era assim que se vivia no passado. Você vê as mulheres, a mulher de Abraão, a mulher de Isaac, enfim, as mulheres dos homens de Deus, dos outros homens naquela época, elas entendiam que dependiam do homem. Então, por esse entendimento de que havia essa dependência, ela entendia que ela precisava do homem. Mas aí você vê que com o decorrer do tempo, aliás, antes de entrar nessa parte, você vê que a mulher que não tinha marido, ela passava fome. Você vê as viúvas, na época, por exemplo, do Senhor Jesus, dos apóstolos, elas eram pobres, elas não tinham nada, porque elas não tinham marido. E a mulher naquela época ela dependia do homem, dependia do marido. Por isso ela entendia que precisava do homem. Só que aí o tempo foi passando e a mulher começou a conquistar, começou a ter mais direito, né? Com certeza uma coisa justa. Ela começou a ter mais direito, só que o problema de tudo isso foi que muitas mulheres começaram a achar que não precisam mais do homem. Infelizmente, isso aconteceu com muitas mulheres. Não só com mulheres, isso acontece com homem também, que às vezes não precisa da mulher. Mas eu falo sobre a mulher porque no começo, isso a própria palavra de Deus nos mostra, havia uma relação de dependência. E porque dependia, precisava. E porque precisava, buscava. Não queria ficar sem. Você vê que antigamente nenhuma mulher queria ficar sem o homem. Por quê? Porque ela sabia que ela dependia do homem, que se ela não tivesse o homem, ela não conseguiria viver, digamos assim. Ela não teria o que comer, ela não teria nada. Então, quer dizer, ela dependia do homem. Eu estou usando essa realidade que acontecia lá atrás para levar para o relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, a princípio, nada mais é do que a relação homem e mulher antigamente. Tanto é que quando fala a respeito de Deus e de nós, a palavra de Deus nos chama de noiva. E ela chama o Senhor Jesus de noivo. Quer dizer, o Senhor Jesus representa o homem e nós representamos a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher de antigamente, como mencionamos aqui, ela dependia totalmente do seu marido. Ela dependia totalmente dele. Ela não poderia viver sem ele, como mencionamos. Uma mulher sem um marido antigamente, ela passava fome, ela passava necessidade. Então a mulher antigamente entendia que precisava do homem, que não poderia viver sem o homem. Então o que ela fazia? Ela ia atrás do homem, ela procurava o homem, ela buscava o homem, né? Ela queria ter um homem, porque ela entendia que precisava. Mas é exatamente isso que acontece com relação a Deus. Todos nós dependemos de Deus. Mas aí, como aconteceu com a mulher, com muitas mulheres, o tempo passou e a mulher começou a conquistar e ter direitos, o que é justo, né? Como falamos, ela começou a achar que não precisa mais do homem. E assim acontece com muitas pessoas. A pessoa está ali no começo da fé, ela entende que precisa de Deus, que sem Deus ela não é nada, que Deus é tudo para ela. Então ela faz o que? Ela busca, ela se entrega, ela se dá, ela se volta para Deus, ela faz tudo para Deus, ela, sabe, é aquele primeiro amor. Só que aí começa a passar o tempo e o que acontece? A pessoa começa a ter coisas, a pessoa começa a conquistar coisas que são resultado do quê? Daquela entrega a Deus. Ela começa a ter, ela começa a conquistar. E aí o que vai acontecendo? Ela começa a achar que não precisa mais de Deus. Ela começa a achar que não depende mais de Deus. Ela começa a achar que não necessita mais de Deus. Foi o que aconteceu no exemplo da mulher que nós demos aqui. É o que acontece no exemplo de muitas mulheres. Homens também, mas eu falo das mulheres porque no começo a mulher ela vivia na dependência do homem. Mas é o que acontece com muitas mulheres que depois de um tempo começam a achar que não precisa mais, ou melhor, mais recentemente começaram a achar que não precisava mais do homem.
Assim acontece com muitas pessoas com relação a Deus. Passa um tempo ali na presença de Deus, a pessoa passa a ter isso, passa a ter aquilo, passa a ter aquilo outro. A pessoa que chegou até Deus sem nada, destruída, mal, acabada, em cacos, em pedaços, ela começa a ter isso, ela começa a ter um título, ela passa a ser isso na igreja, ela passa a fazer isso, ela tem essa conquista aqui, tem essa conquista ali. Quer dizer, ela começa a ter coisas. E ela começa a achar que não precisa mais. Ela começa a achar que não precisa mais. Ela começa a achar que não depende mais de Deus. Aí o que acontece? Vai parando de fazer isso, vai parando de fazer aquilo, vai parando de fazer aquilo outro. Afinal, eu já tenho, eu já sou, eu já faço. Então Deus não é mais necessário. Então Deus não é mais importante. Então Deus não é mais prioridade. Então Deus começa a ficar em segundo plano. Então Deus começa a ficar de lado. Deus começa a ser deixado de canto. Só que é aí que está a diferença, né? Você vê a mulher, muitas mulheres, que lá no começo, o pensamento da mulher no começo é que ela não poderia viver sem um homem. E esse é o pensamento de muitas pessoas no começo da fé, que elas não podem viver sem Deus. Depois que elas encontraram a Deus, depois que elas conheceram a Deus, elas entendem, poxa, eu não posso viver sem Deus. Todos nós passamos por essa experiência. Todos nós que um dia estivemos lá no começo e avançamos, passamos por essa experiência. Chegamos a essa conclusão. Mas aí, quando começa a vir as outras coisas, a pessoa começa a pensar, poxa, agora eu posso viver sem Deus. Agora eu posso tocar minha vida sem Deus. Agora eu posso seguir o meu caminho sem Deus. E isso é uma ilusão. Porque a pessoa continua sendo a mesma coisa que era. Aquilo que ela tem, aquilo que ela conquistou, não muda aquilo que ela é. Ela permanece sendo a mesma coisa. Ela permanece sendo uma alma que precisa de Deus. Só que ela pensa que aquilo que ela conquistou, aquilo que ela passou a ter, mudou a sua condição, mudou quem ela é. Só que não mudou, ela continua sendo a mesma coisa, ela continua tendo a mesma necessidade. Mas por conta das conquistas, ela se ilude, ela pensa que não. É como estávamos falando do exemplo da mulher. A mulher, no começo, ela entendia que dependia totalmente do homem. Mas hoje você vê muitas mulheres que pensam que não precisa do homem. E é aquilo que estávamos falando. E a mulher, tem mulheres aí que vivem sem homem, tem homem que vive sem mulher. Tem pessoas que vivem dessa forma. E seguem seu caminho. É claro, a pessoa sempre vai ser incompleta. Mas aí nós temos que deixar registrado uma coisa aqui. Uma coisa é você viver sem o homem. É você viver sem a mulher. Outra coisa é você viver sem Deus. Porque você pode me dizer que consegue viver sem o homem. O apóstolo Paulo, ele, depois que se tornou apóstolo, não se casou mais. Não se envolveu com nenhuma mulher. Você, você pode viver sem um homem, você pode viver sem uma mulher. Claro que esse não é o conselho da palavra, que diz que não é bom que o homem esteja só. Mas você pode viver desse jeito. A questão é, você pode viver sem Deus? Você pode viver longe, afastado de Deus? Tem pessoas que estão assim, mas a pergunta é, essas pessoas estão vivendo? Essas pessoas estão vivendo? Ou elas estão apenas sobrevivendo? Ou elas estão vivendo apenas um dia após o outro? Ou elas estão apenas se arrastando pela vida? Será que elas estão vivendo? Desculpe, será que elas estão vivendo? Será? Não dá para dizer que uma pessoa que está longe de Deus está vivendo. Eu já estive afastado da presença de Deus. Eu não posso dizer que eu estava vivendo. Eu não posso dizer que eu vivia. Eu posso dizer que eu era tormentado. Eu vivia um tormento. Eu sobrevivia a cada dia. Cada dia era um tormento. É assim que acontece quando a pessoa se afasta, quando a pessoa se distancia de Deus. Então talvez um dia você esteve ali. E no começo Deus era tudo. No começo você entendia, eu não posso viver sem Deus, eu não posso me afastar de Deus de jeito nenhum. Você tinha essa visão, você tinha esse pensamento, você tinha dentro de você, meu Deus, se for para me perder do Senhor, então me mata antes, me mata. Você tinha esse pensamento que Deus era tudo, que você dependia dele, que você precisava dele, que você não era nada sem ele.
que ele era tudo para você, você tinha essa visão, você tinha esse pensamento. Mas aí o tempo passou, veio as conquistas, veio os títulos, veio a popularidade, veio isso, veio aquilo, veio os relacionamentos, veio as amizades. E aí você se esqueceu de quem você precisava. Você se esqueceu de quem era tudo. Você se esqueceu de quem você dependia. Você se esqueceu, você deixou isso para trás. E hoje você está aí fraco, fraca, afastado, afastado. Hoje você está longe, distante. Mas um dia você esteve perto, um dia você esteve próximo, um dia você esteve junto. E você reconhece, e você admite que você errou, que você não deveria ter procedido dessa forma. Você vê isso hoje. Naquela época você não via. Na época lá você não estava se importando com isso. Mas hoje você vê, hoje você enxerga que a princípio havia uma relação de dependência sua para com Deus. Mas com o tempo, essa relação se esfriou até o momento em que, porque outras coisas tomaram lugar de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que hoje você pode voltar. Hoje você pode se reconciliar, porque a porta ainda está aberta para você. Ela não se fechou, você está vivo, você está viva. Você pode voltar. Se você quiser, é claro. Se você quiser, hoje você pode voltar. Hoje você pode retornar a Deus. Então, se você quer isso, onde você está, não importa quanto tempo você se afastou, não importa o que você fez, não importa. O que importa é a sua decisão. O que importa é a sua atitude. O que importa é o que você está decidida a fazer. Se você está decidida a voltar, fale com Deus aí onde você está. Fale com Deus. Você que se perdeu, você que se afastou, você que se distanciou, você que foi para longe, para muito longe. Você que era aquela pessoa que você dependia de Deus, Deus era tudo. Havia uma dependência, por isso você entendia que você precisava, você entendia que você não poderia viver sem Ele, mas vieram outras coisas e acabaram ofuscando, apagando tudo isso em você. Hoje você tem a oportunidade de voltar, faça isso agora. Fale com Deus. Fale com Ele nesse momento. É você e Ele aí. Fale com Ele. Se acerte com Ele. A porta está aberta, a chance está disponível a você. Então faça isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Faça isso nesse momento. Tome essa decisão por você. E decida. Decida a partir de hoje mudar. Decida a partir de hoje voltar. Lá eu sei que você não está bem. Eu tenho certeza absoluta que você não está bem. Você está voltando pior do que você chegou lá no começo, lá antes de você se afastar. Eu tenho certeza disso, porque está escrito isso. Que o último estado é pior do que o primeiro. Mas vamos fazer diferente agora. Você está voltando, certo? Você está voltando. Agora, quer um exemplo de como deve ser o seu relacionamento com Deus? Veja o exemplo da mulher para com o homem lá atrás. Como é que era isso? A mulher entendia que não poderia viver sem o homem, que ela precisava do homem, que ela dependia do homem. Então ela, não, eu tenho que ter. Eu preciso, eu não posso viver sem. Esse deve ser o nosso pensamento para com quem? Para com Deus, porque Ele trata dessa forma. Ele nos chama de noiva e Ele de noivo. Quando fala na parábola das virgens representa cada um de nós.
e ele representa o noivo. Então ele representa o homem e nós representamos a mulher. A mulher que depende do homem, que não pode viver sem o homem, que precisa do homem. Então enxergue Deus, enxergue o seu relacionamento, a sua vida com Deus como isso a partir de hoje. Não, eu não posso viver sem Deus, eu não posso viver longe, eu não posso viver afastado, eu não posso viver. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu dependo dele. Se você viver desse jeito, todo santo dia da sua vida, você permanece. Por quê? Por causa da sua visão. A mulher lá atrás, ela permanecia como? Por quê? Porque ela entendia que ela não poderia viver sem ele. Quando eu entendo que eu não posso viver sem Deus, meu amigo, independentemente do que aconteça, eu permaneço com ele. Eu estou com ele até o final. Porque eu entendo, eu não posso viver sem ele. Sem ele eu não sou nada. Sem ele eu estou perdido. Sem ele o que vai ser de mim? Então, quando nós temos essa visão, independentemente do que aconteça, independentemente do que der certo, do que der errado, independentemente do que nos seja proposto, nós permanecemos por causa dessa visão. Então, tenha essa visão a partir de hoje. Dia após dia, após dia. Viva dessa forma. Eu tenho a mais absoluta certeza que você vai permanecer na fé até o final do caminho, alcançar a salvação estando com ele para sempre.